Glória a Deus. Amém? Você veio aqui para glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia. Graças a Deus por mais uma noite de vitória na casa de Deus. Essa é a noite especial para a sua vida. Você que está aqui, Deus irá falar ao seu coração. E você está no local certo, onde Deus te trouxe aqui nessa noite para falar ao teu coração. A própria Bíblia diz isso, né? Que Deus, Ele nos atrai para falar ao nosso coração. O ouvido do crente é o coração. Você tem que ouvir com o coração. Se você ouvir só com o ouvido, vai para a cabeça. Aí a cabeça começa a pensar um monte de coisinha e impede a fé de agir na sua vida. Quando você ouve com o coração, você está crendo. A palavra de Deus tem que ser por fé. Quantos podem dizer amém? Amém. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A única fé genuína e correta. Ela vem de Deus através da sua Bíblia. E enche o nosso coração, transforma a nossa vida e opera a vontade de Deus. Deus quer operar a vontade perfeita na sua vida. Por que você não dá licença para Ele essa noite? Você faz isso? Jesus, Ele é cavalheiro. Sabia? Ele bate. O diabo arromba, invade, perturba, escraviza, obriga. Ele é tão sagaz que aqueles que fazem parte daqueles rituais de bruxaria, de invocação de espíritos, o próprio diabo nomeia eles de cavalo. É o meu cavalo. Já ouviu falar nisso? E são mesmo. Cai, monta e leva para onde quer. O homem sem Deus, o homem ele é conduzido. Ou vai ser conduzido por Deus, ou vai ser conduzido pelo maligno. Essa é a realidade. Outrora, quando não conhecia a Deus, servia por natureza aqueles que não são deuses, que não é Deus. O homem não conhecendo a Deus, ele vai servir por natureza, naturalmente, aquilo que não é Deus. Mas você está aqui hoje à noite para ter um encontro com Deus verdadeiro e servi-lo, em nome de Jesus. Eu não sou melhor do que você por estar aqui. Isso são planos de Deus para a vida de cada um. Mas isso não faz ninguém nenhum melhor do que o outro. Então, o que Deus pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na sua. Ele pode fazer na vida de qualquer um. Às vezes na sua vida vai ser até mais fácil do que na minha. Você não sabe como é que foi a minha vida. Você não sabe o tanto de trabalho que eu dei para Deus. E às vezes para você pode ser mais fácil. Então você nunca tem que se espelhar em pessoas. Pessoas falham. Pessoas decepcionam a gente. Você tem que se espelhar em Deus. Em Sua palavra. O Espírito Santo é o teu guia. É o teu mestre. Mas isso não te dá o direito de você não ter uma igreja, não ser pastoreado. Não é isso que eu estou dizendo. Você vai ser pastoreado sim. Mas você vai saber se aquele ministério é de Deus ou se não é. Se você é um servo fiel, verdadeiro, você vai saber. Deus não vai deixar você se enganar, não. Com coisa bonita. Nossa igreja está ficando bonita, mas né, você não tem que ir nem pelo bonito, você tem que ir pela palavra. Tem gente que quer ficar em igreja só porque é bonito. Tem um arzinho condicionado refrescando ele, gostou?
Não é mais retroprojetor. Retroprojetor é coisa da vovó, agora é data show. Filmagem e tal. E as mulheres querendo sair bem na filmagem, né? Afinal de contas, né? Algumas não têm pretendente ainda, e isso é importante. Um comercial da imagem. Mas a nossa vida não gira em torno dessas coisas. São coisas da nossa natureza terrena, né? Que ainda precisa ser regenerada e transformada quando Jesus nos arrebatar. E que nós não devemos dar muito alimento para ela. Nós devemos alimentar, sim, o nosso espírito, servir a Ele, andar nos seus caminhos e o mais Ele fará. Essa é a grande realidade para a vida do crente. Amém? Fiquemos de pé, irmãos, e vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 8. Marcos 8. Versículo 35. Esse versículo aqui é o centro da vida cristã, da verdadeira vida cristã. Olha, irmãos, você não tem que ter uma religião, andar numa religião. Você não tem que receber o nome de crente, de evangélico, de gospel, de quem quiser colocar. Você tem que andar com Cristo. E você só anda com Cristo pela palavra de Cristo. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. É pela palavra. E aqui nós vamos ler o texto que é o centro do cristianismo. Não é um rótulo, não é nada aparente, mas é isso aqui, ó. Marcos 8, 35. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai, porque esta tua palavra resume tudo o que nós precisamos para te servir, para herdarmos a vida eterna, para sermos filhos de Deus, para sermos servos do Senhor Jesus Cristo, para nascermos da água e do Espírito e andarmos em novidade de vida, pela fé no Filho do homem, no Filho de Deus. Meu Pai, é por tua palavra, Senhor, que todas as coisas são possíveis na nossa vida. Então, Senhor, nós te pedimos nessa noite, manifesta a tua palavra mais uma vez em nossos corações, no coração de todos que me ouvem, ó Deus, que irão ouvir, assistir esse vídeo, que o Senhor encontre eles com a tua palavra, Senhor, e transforme, abençoe as suas vidas, e assim seja conosco nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém? Poder sentar, irmãos. Para ganhar, tem que perder. Para ganhar, tem que perder. No reino de Deus, funciona dessa maneira. Para você poder ganhar, você tem que perder. E é uma lei, irmãos, que ela serve para qualquer pessoa também, na vida cotidiana. Você quer conquistar alguma coisa na vida? Você vai ter que perder. Você vai ter que abrir mão. Sabe? Você quer, os jovens aí que estão querendo um emprego, estão querendo uma coisa melhor na sua vida, você vai ter que perder tempo. O tempo que você dedicava aos seus amigos, você perdeu, esquece aquilo. Você vai ter que sacrificar a sua vida para poder ganhar algo. Sempre foi assim. E sempre vai ser assim nos nossos relacionamentos, na nossa caminhada cotidiana, na sua vida a dois. Você com seu cônjuge. Você quer ganhar o seu casamento? Então perca. Perca a sua razão. Abra mão dos seus direitos. Ceda. Você tem que perder.
Se você não perder, você não ganha. Agora, se você inverter a ordem das coisas, vai acontecer exatamente o que está no versículo. Você inverter, você querer ganhar, achando que esse é o caminho, na realidade você vai estar perdendo. Você querer ganhar, impondo a sua vontade no relacionamento, o seu capricho e o seu direito, e bater no pé sem abrir mão, você achando, não, porque eu estou certo. É sempre assim, né? Você sempre está certo. Eu sempre estou certo. Mas que bonito a gente é, né? O outro está errado, eu sempre estou certo. Em duas pessoas pleiteando uma causa, sempre tem três versões. A de uma, a de outra e a verdade, né? Porque cada um quer puxar para si. Mas, irmãos, no mundo cristão, nessa caminhada que você abraçou pela fé, você ganha quando você perde. Se alguém no mundo tem que ter essa consciência, tem que ser o povo de Deus. Às vezes o ímpio lá fora está dando lição disso aqui para nós, porque ele está sacrificando, ele está se matando, ele está sendo humilde, ele está abrindo mão para poder ganhar um casamento, para poder ganhar um emprego, para poder ganhar uma vida melhor, para poder ganhar um descanso, para poder ganhar um conforto. No momento ele está perdendo, mas lá na frente ele ganha. O que Jesus falou aqui não foi nenhuma coisa nova. Por quê? O que ele está falando é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é eterna. Desde que existe mundo, isso que ele disse já estava valendo, porque é o que rege o universo. Nós somos regidos por essa palavra, querendo ou não. O homem querendo ou não, tem jeito. Ele volta acabando aqui, ele vai prestar conta por ela, ele vai ser salvo por ela, vai ser julgado por ela, não tem jeito. Jesus está dizendo, aquele que for esperto aos seus próprios olhos e quiser salvar a sua vida, ganhar a sua vida, investir a sua vida para si mesmo, esse vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim e por causa do Evangelho, este vai ganhar. De que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Ele continua dizendo. O que ele poderia dar? Ele ganhou tantos milhões, ele é tão rico. Ele tem mansões, ele tem jatos, ele tem tudo. Mas o que ele pode dar em troca da sua alma? Às vezes o que ele tem, ele não consegue ganhar nem uma noite de sono com todo aquele dinheiro. Quanto mais a salvação da sua alma. Ela não pode ser comprada. Ela não, muito menos vendida, como a igreja tentou fazer em séculos passados, que originou a reforma, a qual nós somos fruto dela, graças a Deus, que não estamos mais caminhando numa coisa errada. Então não se compra, não se vende, é pela fé. A Bíblia diz que não é por obras, mas é pela fé, e isso é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie perante o Senhor, mas é graça, é dom de Deus. Então tem que se perder para podermos ganhar alguma coisa, e no reino de Deus você tem que perder. Como é que eu vou entrar para servir a Cristo se eu não me entregar para Ele inteiramente? Eu vou fazer um negócio com Deus? Fala, ó Deus, isso é moda, né? Existem coisas parecidas com isso, né? Hoje, ó Deus, eu estou aqui, vou vir 7 dias, vou vir 30 dias e o Senhor me dá isso. Vamos fazer um negócio. Eu não estou aqui para entregar a minha vida, para entregar o meu coração. Estou aqui para resolver um problema. Então eu venho aqui vários dias insistindo, batendo na porta, pedindo, para ver se eu recebo. E acaba recebendo. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. Porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Porque Deus dá. Porque Deus faz a chuva descer sobre o bom e sobre o ruim. Porque Deus faz o sol se levantar sobre o justo e sobre o injusto. Isso não quer dizer nada. Isso
não está te garantindo vida eterna. Isso não está te garantindo que você é dele. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu expulsei demônios, tantas essas coisas aconteceram. E a Bíblia diz que Jesus vai virar para eles e diz: eu não conheço vocês. Porque não se mede por isso. Se mede em você ter entregue a sua vida a Ele, independente daquilo que Ele vai fazer por você. Quando eles quiseram segui-lo, Ele disse: olha, vocês vão me seguir? Vão. Vou dizer uma coisa para vocês. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem nasceu numa manjedoura. O Filho do Homem não tem morada. Vocês querem me servir? Vocês querem ir após mim? Eu não tenho nada para oferecer, mas aquele que me servir certamente ganhará a vida eterna. Aleluia. Olha, os discípulos, eles não foram para receber algo em troca. E eles renunciaram tudo que tinha. Eles abriram mão da sua própria vida, dos seus negócios, do que eles faziam, dos seus sonhos, dos seus objetivos particulares. Eles abriram mão de tudo e entraram no reino de Deus com tudo. Aquele que perdeu pouca coisa, perdeu tudo que ele tinha: um barco e uma rede de pescar. Pouca coisa. O que é uma rede? Mas era tudo que ele tinha. Era o sustento da sua família. Aquela viúva pobre, quando ela entregou aquelas ofertas, a Bíblia diz que aqueles ricos davam tudo do que sobravam. Eles chegavam lá para impressionar. O homem, ele é exibicionista, ele quer impressionar as pessoas com o carro que ele tem, com a roupa que ele tem. A gente vive comprando com dinheiro que não tem, aquilo que não precisa, para impressionar as pessoas que nós não conhecemos. Você compra com dinheiro que não tem, o que não precisa, para impressionar a quem não conhece. E aqueles ricos, para impressionar Jesus, estavam depositando grandes somas em dinheiro. E olha, isso nas igrejas dá tanto ibope, e as pessoas, porque afinal de contas dinheiro é uma coisa boa, dinheiro não é uma coisa ruim. Quem quer abrir mão do seu dinheiro? Ninguém quer. Quem quer mais dinheiro? Todo mundo quer. Então, se um ministério não for um ministério de Deus, olha, irmão, não tem coisa mais perigosa do que o dinheiro. São 3 coisas que derrubam um ministério de um homem: dinheiro, mulher e fama. Essas 3 jogam qualquer ministério no chão, se ela entra no coração. Eles depositando grandes quantias. Aí chegou uma viúva e depositou 2 moedinhas, que talvez eles nem levaram, foram jogar aquelas moedas para lá, mas que pobreza. Fizeram desdém, como alguns fazem. Olha esse aqui, vamos fazer uma gracinha. Olha esse aqui, ó, a nota dele. Mas que coisa horrível, né? Mas Jesus disse, levantou e disse: essa viúva deu mais do que todos os outros. Ele disse: como é que ela deu? Olha, fulano eu vi, ele deu um carro, ele deu isso, ele trouxe para a igreja uma barra de ouro. Jesus disse: olha, todos deram do que sobrava. Ela, pobre como é, deu tudo o que tinha, ela deu todo o seu sustento. E aqueles dando do que sobrava, mas ela deu todo o seu sustento. Por quê? Porque ela entrou com tudo. Olha, irmãos, quando a gente entra com tudo, a gente faz loucura mesmo. A gente não pensa, a gente não olha para trás. Se você for pensar, você não faz. Se você for analisar com a sua cabeça, você paralisa a fé e você não entrega a sua vida. Você não dá aquele passo. Você não entra no ministério. Você não encara a dificuldade.
Se você pensar, você não entra. Se os discípulos pensassem, eles não seguiam a Cristo, eles não iam após Ele. Mas aquela palavra era de Deus, ali era Deus se manifestando ao homem, ali era Deus falando aos corações dele. E como é que eles poderiam resistir a Deus? E eles entraram com tudo, com as suas vidas, com seus bens, com tudo que eles tinham, com a roupa do corpo. Olha, tudo agora é de Deus. Minha vida por completo é de Deus. Todo o meu ser é de Deus. Quando a pessoa se converte, irmãos, ela tem que perder. É uma lei. Aparentemente ela vai estar perdendo. Por quê? Ela vai estar abrindo mão, ela vai estar renunciando. Ela vai estar virando as costas para o mundo. Ela vai estar perdendo amizades. Ela vai estar perdendo conforto. Ela vai estar perdendo prazeres carnais. Ela vai estar perdendo certas coisas. Ela vai ter que perder, senão não existe conversão. É uma mentira. Mas quando existe uma verdadeira conversão, tem que perder, porque se você for olhar o versículo anterior, ele vai dizer, olha, ele diz aqui, ó: então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí em outro texto ele diz: olha, se você não aborrecer pai, mãe, amigos, famílias e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu me converti com esse texto, lendo o Novo Testamento dos Gideões, aqueles que você encontra em todo lugar. Eu lendo aquele Novo Testamento, alguém tinha falado de mim, de Jesus para mim, e eu estava lendo aquele, comecei a ler no livro de Mateus. Quando eu cheguei no texto, que falava de mãe, que falava de pai, que falava de amigos, da minha vida que eu levava, daquelas pessoas que eu considerava e que não iam aceitar. Alguns poderiam aceitar, outros não, a minha decisão. E eu ia ter que viver um conflito. Quando eu cheguei naquele texto, eu tenho que decidir se eu vou perder ou se eu não vou perder, ou se eu quero conciliar as coisas. Tem gente que quer servir a Deus conciliando. Ele é um diplomático, é um político. Mas não existe um evangelho especial para esse tipo de pessoa, porque o evangelho é um só. Você vai ter que perder. Eu perdi amizades, eu perdi considerações de pessoas, eu perdi um relacionamento dentro da família que depois foi resgatado lá na frente. Eu não preciso nem falar o que eu ganhei, porque eu ganhei tanta coisa. A gente ganha o perdão de Deus, isso não tem preço. A gente ganha a alegria, a segurança eterna no nosso coração, isso não tem como nem expressar. A gente ganha uma família, a gente ganha um ministério, a gente ganha uma nova vida, a gente ganha uma paz que não é igual a do mundo, é uma paz diferente, como Jesus disse. Tem que perder. Você pega uma sementinha, você joga ela no solo. Perdeu a semente aparentemente, porque você não está vendo nada, só está vendo terra. E ela está enterrada ali. E só existe a expectativa no coração do lavrador se ali vai dar fruto ou não. Mas o solo de Deus, ele sempre dá fruto. Quando a semente é lançada no reino de Deus, ela vai prosperar, ela vai crescer, ela vai dar fruto. E quando você lança e perde aparentemente aquela semente, mais tarde ela cresce, dá uma planta e produz muito fruto. E aquilo que no início parecia que você estava perdendo, lá na frente você ganha bem mais. Jesus disse para os seus discípulos, eles disseram: olha, nós deixamos tudo para te servir, deixamos pai, mãe, nossas vidas e tudo. O que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse: ninguém que tenha abandonado seu pai, sua mãe, sua família, casas e tudo por mim, pelo reino de Deus, que não ganhe 100 vezes mais nessa vida e por fim a vida eterna. Quem perde ganha, mas quem não perde não ganha. Quem achar que está ganhando, esse perde. Tem muita gente, irmãos, com a Bíblia debaixo do braço,
ele só quer ganhar. Ele é da política do ganhar. Nariz para cima, né? Isso e aquilo e tal, eu tenho direito. Direito, irmãos, são resultados de deveres. Não é só porque eu tenho direito como filho de Deus, mas os meus deveres. Os meus deveres que autenticam os meus direitos. Como cidadão, como pessoa, e assim no reino de Deus, em todo lugar. Não tem como fugir dessa regra. Mas tem gente que quer servir a Deus só pelos direitos, disso e daquilo, de bênção, de expulsar demônio, de cura, tudo que Deus tem legalmente. Mas tem que estar debaixo dos deveres, para que esses direitos sejam legítimos na sua vida. Não seja apenas uma coisa paliativa, mas seja uma coisa real, que além de você desfrutar dela, você tenha certeza que você está seguro quando você fechar os seus olhos. Olha, irmãos, do que adianta você viver um evangelho que depois não vai corresponder? Ele tem que corresponder depois, porque nós só temos uma vida, você só tem uma, eu só tenho uma. Após a morte, segue-se o juízo. E aí? Eu não sei quantos dias eu tenho nessa terra, quantas vezes esse coração meu vai bater, Deus sabe. Deus sabe até quantos cabelos tem na minha cabeça. Todos os fios foram contados, nossos cabelos. Você sabe quanto tem na sua, Edivaldo? Eu acho que tem menos do que a semana passada. Vai caindo, não tem jeito. Mas Deus sabe quantos caiu, você fique tranquilo. E quantos ficaram. Então, Deus conhece tudo, Ele sabe todas as coisas. Agora eu não sei quanto tempo eu tenho. E a Bíblia diz que eu não posso acrescentar um côvado na minha jornada. Eu não posso acrescentar um dia de vida. Quantos planos os homens fazem? Quantos planos aquele músico fez? De viver 150 anos e tantas coisas. E alcançou um terço do que ele planejava. Nós nunca vamos passar. Agora, o importante é nós passarmos com Deus. É nós assegurarmos com Deus a nossa vida. Aleluia. Sendo plantada como uma semente no reino de Deus. Sendo lançada nesse solo da palavra, do caminho, e tendo certeza que nós vamos germinar, aleluia, em vida eterna. Jesus, ele teve que perder, irmãos. Aliás, ele veio para perder. Olha o que a Bíblia diz, que ele abriu mão da sua glória e desceu. Ele teve um caminho de descida, perdendo. Assumiu a forma de homem, a forma humana, e na forma de homem se tornou servo, perdendo. Sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, e na forma de servo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra, embaixo da terra, e todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia! Mas ele perdeu. O caminho de subida é descendo. Mas o homem é arrogante, o ser humano é orgulhoso. As pessoas, quanto mais têm, mais se acham. Elas se medem por aquilo que elas possuem. Se elas possuem muito dinheiro, moram bem, então elas se acham mais importantes do que as que têm pouco dinheiro e que moram mal. No geral é assim, não são todas, mas o geral é as pessoas se medirem por aquilo que elas têm, que elas possuem. E Jesus disse: a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Não consiste nisso. Aquele rico estava lá: olha, eu tenho tantas riquezas e em demasia, vou fazer celeiros e celeiros maiores e guardar tudo. E vou dizer à minha alma: calma, calma, regala-te, fica tranquila, porque tu tem grande depósito, descansa e desfruta de tudo isso. E naquela noite ele ouviu uma voz: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tem preparados, para quem será? E essa confiança toda, e você achando que está ganhando a sua vida com isso, e você achando que está lucrando, investindo em você mesmo, pensando só em você mesmo.
esquecendo que você tem que prestar conta com um Deus, esquecendo do seu próximo. O que vai adiantar você ter uma vida dessa? Paulo diz: aquele que nós não vivemos para nós mesmos, e aquele que vive para si mesmo é o mais miserável dos homens. Nós não podemos viver para nós. Ele diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não somos de nós mesmos, mas somos dele. Nossa vida tem que ser gastada para ele. É claro que nós comemos, dormimos, trabalhamos, mas trabalhamos é para a sua glória. Se comemos é para a sua glória. Se dirigimos é para a sua glória. Se casamos é para a sua glória. Tudo que fazemos, quer comais, quer bebais, façais tudo em nome do Senhor para a glória de Deus. Essa é a vida do crente. Essa é a vida do que serve. A vida do que não serve, nem deixa para lá. A gente quer importar com a vida do que serve, né? É isso que nós precisamos, é isso que nós temos que caminhar. Então Paulo diz: olha, você não vive para você mesmo. A pessoa que vive para ela mesma, ela é o quê? Uma ilha? Eu vivo para Deus, para minha esposa, para os meus filhos, para vocês, para a minha família. Eu não vivo, eu estou em último. Depois de eu passar por Deus, pela minha família, pela igreja, aí chega em mim. Se eu penso em fazer uma viagem, se eu penso até em comprar alguma coisa, primeiro eu falo com Deus, depois eu avalio a minha família, depois eu olho para a igreja. Não, eu não posso fazer isso, a igreja precisa de mim. Eu tenho que estar lá. Eu preciso estar lá. Depois sou eu. Sem hipocrisia. Essa tem que ser a vida. E você é muito mais feliz assim. Porque o objetivo da nossa vida tem que ser Deus e aqueles que estão em nossa volta. Principalmente os da família da fé, como diz Paulo. Principalmente os da família da fé. E vocês são a nossa família, a família da fé, a família de Deus. Família abençoada do Deus vivo, aleluia. Tem que perder. Você vai ver de Gênesis e Apocalipse. Olha o tanto que Moisés perdeu. Ele estava no palácio. Ele ia ser chamado como um próximo faraó, filho da filha de faraó, um príncipe. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão da riqueza, ele abriu mão do conforto, ele abriu mão do conhecimento que ele adquiriu, das habilidades que ele adquiriu ali dentro do palácio egípcio, para ser um fugitivo no deserto. Mas somente dessa forma Deus pôde usá-lo. Somente dessa forma Deus pôde trabalhar e amassar o barro e formar o vaso conforme Ele queria. Somente dessa maneira, quando nós abrimos mão de tudo, de todas essas coisas, nos entregamos a Ele, Ele pode moldar a nossa vida conforme Ele quer. Somente quando um vaso está entregue na mão do oleiro, o oleiro faz ele para a sua glória, como lhe apraz. E quando Moisés estava despido de toda aquela glória do Egito, de tudo aquilo, e se pôs na mão de Deus, Deus pôde moldá-lo por 40 anos e fazer dele um profeta, um libertador para o seu povo ali no Egito, aleluia. Se tornou um homem tremendo nas mãos de Deus. Foi usado por Deus para humilhar Faraó e o Egito. Mas primeiro, ele perdeu. A gente quer fazer, a gente quer crescer. Isso é em tudo, isso é todas. Olha, irmão, não é só aqui não. O ser humano, ele não difere muito um do outro, não. A pessoa quer crescer, a pessoa quer estar fazendo a obra, quer progredir em alguma área na vida, sem trabalho e sem perdas. Você está na contramão do caminho correto. E ainda que você consiga alguma coisa, isso não será bom na sua vida.
É igual aqueles filhos de papai que recebe tudo de mão beijada e torra tudo irresponsavelmente. E se portam como delinquentes. E não valorizam nada daquilo, porque aquilo não foi suor deles. E a Bíblia diz que riqueza e herança vinda assim, ela não é abençoada. Tem que perder. Tem que haver o suor, tem que haver o sacrifício. Você quer subir na plataforma, você quer ser usado por Deus, você quer entrar no ministério, comece a perder, meu irmão. Paulo diz assim: eu tenho visto e percebido que Deus tem colocado os apóstolos em último lugar. Não é no primeiro não, é no último lugar, como se condenado à morte. Deus tem colocado nós, os apóstolos, em último lugar, como condenado à morte, como lixo do mundo, como escória de todos. O apóstolo dizendo o tanto que ele tinha perdido e a que nível ele tinha chegado para manter e viver aquele ministério que ele viveu. Como condenado à morte. E ali em Roma, aqueles navios romanos, eles eram movidos por homens que remavam ali no porão. E aqueles homens eram prisioneiros condenados à morte. Quem não assistiu o filme Ben-Hur, depois assiste, esse filme é muito bom. Nós estamos carentes de filmes bons. Hoje é um monte de porcaria. Mas é um filme muito bom, ele retrata isso. Condenados à morte, ali no porão do navio, comendo, bebendo, fazendo a necessidade, sem sair daquele lugar. A única coisa que eles sabiam era remar. Remar, remar. Ninguém os via, mas aquele barco não se movia se eles não remassem. E Paulo diz: nós apóstolos parece que fomos condenados à morte, colocados nesse porão em último lugar, escória de todos, lixo do mundo. Mas tem uma coisa, esse ministério a qual Deus tem nos dado, e nós temos sido desprezados, como o irmão leu aqui, considerado um problema para a sociedade, desprezados por todos, como condenados à morte, perseguidos. Deus tem feito isso, mas Deus tem movido a sua mão poderosa através desse ministério, aleluia. Esse barco, essa igreja não anda sem esses apóstolos. Ela não anda sem esses que entregaram a sua vida. Ela não anda sem esses. É esses que fazem o barco andar. É os desprezados, é os que mais perderam. Estevão, quando estava sendo apedrejado por causa do testemunho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que aqueles religiosos se enfureceram contra eles. Os religiosos sempre se enfurecem contra a palavra. Eles não querem a palavra, eles querem religião. Eles querem tradição. Eles querem zelar o nome da igreja. Quando que uma igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, quando que uma conversão admitiria erros em sua doutrina? Jamais. Por mais que a palavra de Deus aponte e mostre, eles não podem reconhecer, porque reconhecer para eles é fraqueza. E eles se enfureciam com o que Estevão estava dizendo, e eles não poderiam reconhecer que eles estavam errados, que eles tinham crucificado Cristo, que eles tinham crucificado o Salvador, que eles estavam caminhando contra Deus e não a favor de Deus. Eles não poderiam reconhecer isso. Aliás, estavam completamente cegos. O religioso, ele é cego pela religião. A religião o cegou. E eles se enfureceram contra Estevão, rangeram os dentes e apedrejaram Estevão. E a Bíblia diz que Estevão morreu ali apedrejado, perdendo a sua vida. Que
Que bem maior que nós temos senão a vida? E ele estava ali perdendo a vida. Mas ele não estava lamurioso, não estava chorando, nada disso. A Bíblia diz que ele estava com a face como se fosse de anjo, e ele olhava, via os céus abertos e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. E ele caiu e disse: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele expirou, e ele ainda disse assim: Senhor, não impute a eles esse pecado, porque era o Espírito de Cristo em Estevão, falando as mesmas palavras. E o que ocorreu com essa perda? As vestes dele, diz a Bíblia, que caiu aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo apanhou aquelas vestes. Daquele mártir, daquele homem que estava perdendo a vida. E Saulo, mais na frente, se tornaria Paulo, o apóstolo aos gentios, que escreveu mais da metade do Novo Testamento e evangelizou praticamente todo o mundo antigo. Estevão estava perdendo, mas o reino estava ganhando. Os irmãos ali na arena aparentemente estavam perdendo na época de Nero e tudo, sendo entregues, leões devorando, e aquela perseguição terrível à igreja. Aparentemente eles estavam perdendo, mas a igreja estava ganhando. O testemunho deles estava ficando impregnado nas pessoas, nos soldados romanos, em todos aqueles que assistiam aquilo, ficavam marcados por aquela fé, por aquele testemunho. E ali o reino de Deus estava crescendo de qualquer forma, estava sendo propagado de qualquer forma. E o que parecia ser perca era uma grande vitória para a glória de Deus, para o povo de Deus, para o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém, igreja do Senhor? Glorificar o Senhor. Se nós formos narrar exemplos aqui da Bíblia, existem tantos, né? Tantos. Nós pregamos sobre Ruth, aparentemente estava perdendo. Olha, abrindo mão de casamentos, tantas coisas estava perdendo para poder ganhar lá na frente o tanto que ela ganhou, entrando na genealogia de Cristo, aleluia, e fazendo parte das bênçãos de Abraão e do povo de Deus. Samuel, quando criança, foi entregue no templo, perdeu-se a infância, 3 anos de idade, uma criança no templo servindo a Deus com 3 anos de idade. Mas foi o voto que sua mãe fez para ter aquele filho. E ela disse que o devolveria a Deus. E ela era uma serva fiel. Ela cumpriu a sua palavra. E ela devolveu Samuel. E a sua infância parecia perdida. A sua infância perdeu. Sua vida perdeu. Sua adolescência, que adolescência, brincadeira, solta pipa, joga bola. Tudo ficou entregue ali no altar do Senhor. Mas o que resultou daquilo? Se levantou um dos maiores profetas que Israel já viu. Se levantou um grande profeta de Deus chamado Samuel. Aleluia. Nós queremos um ministério, então vamos perder, irmãos. Perca, esteja orando pela sua própria vida, esteja orando por esse ministério, esteja orando pela sua vida espiritual, esteja pagando preço pela sua família, por você mesmo, esteja se consagrando a Deus, perdendo hora de sono, sim, se levantando na madrugada, sim, jejuando, sim, buscando a Deus, sim. Você está perdendo, mas não está perdendo na realidade. No físico você sente alguma perca de saúde, de peso até, mas no mundo do espírito você está ganhando. Deus está trabalhando ao seu favor. As coisas do céu estão se movendo a seu favor. Os anjos estão sendo liberados ao seu favor. E você vai ser coroado em glória, porque Deus irá te abençoar. É preciso perder para ganhar. Aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perdê-la. Não adianta você tentar fugir desta palavra. Ela vai perseguir você por toda a sua vida. Você que entrou aqui hoje, eu profetizo isso em nome de Jesus. Não adianta você fugir dela. Ela vai ecoar no seu coração, na sua mente, enquanto você viver. Aquele que quiser ganhar a sua vida, quiser viver a sua maneira,
esse vai perder. Mas aquele que perder a sua vida para si mesmo, mas vivê-la de acordo com Deus, de acordo com o Evangelho, com Cristo, esse vai ganhar. E nesse lugar nós só temos ganhadores. Glorifique a Ele, aleluia. É uma verdade. E não há nada contra a verdade. Se tem uma coisa que nós não podemos ir contra, é a verdade. Não tem jeito. É verdade. Jesus é verdadeiro, a palavra é verdadeira, Deus é verdadeiro. A forma de nós irmos até Ele é verdadeira, é pela pregação da fé. Foi o que todos fizeram, foi o que os profetas fizeram, o que Jesus fez, o que o apóstolo fez, o que a igreja está fazendo agora por você. Deus está fazendo a mesma coisa por você, entregando uma palavra de fé, para que você não perca a sua vida, mas para que você ganhe a sua vida em Cristo Jesus. Abraão saiu da sua terra, saiu da sua parentela, e foi para uma terra que não conhecia. A Bíblia diz, saiu sem saber para onde ia. Mas porque ouviu a voz de Deus. Poderia ser um louco para o mundo. O que importa? Eles têm que nos rotular como loucos. Se ele nos rotular como bons, como normais, está errado. A palavra da cruz é loucura para o mundo. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Somos estranhos. O povo de Deus, ele é estranho para o mundo. A atitude de Abraão foi estranha. Saiu sem saber para onde ia. Estava perdendo o conforto do lar, aconchego da família, né? Proteção, bens, a terrinha, não é? A terrinha com sua comida, com sua cultura, com tudo aquilo de bom que a terrinha tem, né, Josemar? Ficou para trás, virou as costas. Por quê? Porque é um rebelde? Porque é doido? Não, porque Deus falou comigo. Porque isso aqui é conversão. Porque as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo na minha vida. Porque eu estou agora num novo caminho. Porque eu não ando como eu andava outrora. Porque Deus tem me dado uma nova vida. Eu não sou o que eu era antes. Agora nós estamos numa nova caminhada, um novo rumo. E Abraão estava nesse novo rumo, perdendo ali essas coisas todas que nós estamos falando aqui aparentemente. Mas estava ganhando e se tornando o pai da fé, herdeiro das promessas de Deus. Deus estabelecendo uma nova aliança com o homem através de Abraão. Nunca perdemos, irmãos, na realidade, quando nós abrimos mãos das coisas. Você nunca está perdendo. Você nunca está perdendo quando você abre mão por causa do reino de Deus. Você nunca perde. Isso aqui não é apelo para dinheiro. Eu falo, é o sangue de Jesus tem poder para quem manobra a palavra de Deus para esse lado. Porque isso aí vem depois. Isso é consequência. Não é objetivo, não é principal. Principal é vida, é coração, é decisão, é fé na palavra, é viver para Deus, é novos hábitos, é nova vida, é nova linguagem, é nova cultura, é novo sentido de vida, é novos objetivos, é novos sonhos, tudo é novo. Em Deus tudo é novo, na palavra tudo é novo, tudo se fez novo. Até o dia, o sol tem outro sentido para nós. Tudo se transforma quando nós encontramos esse Deus. Tudo se renova na nova vida quando nós temos a experiência do Calvário, quando nós temos a experiência com a palavra. Tudo se faz novo para nós. E agora nós perdemos
todo o sentido e todo o prazer naquelas coisas velhas que nos cercavam, e agora nós vivemos para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, e nós queremos gastar a nossa vida por causa dele, por causa do Evangelho. Nós queremos entregar a nossa vida dia a dia para ele, carregar a nossa cruz e segui-lo até o fim. Esse é o sentido da nossa vida e o nosso objetivo: Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o sentido da nossa vida. Talvez nós temos, vamos dizer assim, poupado a nossa vida. Talvez nós temos vivido de uma forma, vamos dizer assim, cautelosa, receosa, sem querer perder, né? Procurando preservar a nossa vida, tantas coisas, a nossa juventude. Afinal de contas, o jovem, né? As amizades, os prazeres, os colegas, tudo tão legal, divertido. E às vezes a gente tem procurado fazer acordos com o mundo, acordos com o pecado, e não estamos dispostos a perder tanto. Olha, irmão, isso é um engano para a sua vida. Isso é um embaraço para a vida cristã. Isso é um tropeço para você caminhar com Deus. Não caminhe com Deus desse jeito. Ou você entra no reino com tudo, ou você não entra com nada. Você não entra com 30%, com 10%, com economia. Não. Ou você entra com tudo, ou você não entra com nada. Você entra com tudo, entra de cabeça, sua vida inteira. Olha, aqueles que são amigos do Evangelho são seus amigos. Aqueles que são amigos de Cristo e amam a Cristo, você também os ama e são seus amigos, você considera. Aqueles que são inimigos de Deus, passa a ser seu inimigo também. Você não pode agora andar de braços dados com Deus e com o mundo, e com as trevas, e com aqueles que blasfemam. Não tem como você ter essa comunhão, essa associação, porque agora você é de Cristo, você é de Deus, você tem uma nova vida. Deus te selou com o Espírito Santo, aleluia. Se você tem visto esse tipo de cristianismo por aí, é um cristianismo falido, que tem a aparência de que está vivo, mas está morto, como diz lá em Apocalipse. Toda a sociedade, o que nós vemos hoje, é tudo desmoronando, os valores morais e tal. Agora tem que arrastar a igreja junto? Não. Os valores da família, do lar, do que é moral, do que é respeito, do que é conduta, do que é ética, tudo ruído. E aqueles que são intelectuais, porque para fazer novela que ensina a adulterar, que ensina magia negra, que diz que hinduísmo é uma coisa boa, vai ver a miséria que é a Índia. Tudo isso tem que ser intelectual. Para fazer as pessoas mergulharem no sexo, na imoralidade, tem que ser intelectual para fazer. São os intelectuais, e são eles os formadores de opiniões, e muitas pessoas, aliás, a maioria delas, a quem elas vão dar ouvido? Por que você se espelha nesse tipo de padrão? Se você tem um padrão muito melhor para se espelhar, se você tem o verdadeiro padrão para você espelhar a sua vida, por que você espelha nesse padrão que o diabo inculcou na sociedade? Ele tinha que usar pessoas inteligentes, porque tem mais força. Não vou usar um próprio coitado, um analfabeto? Não, um pastorzinho aqui, não. Agora a igreja não tem nada a ver com isso. Aí você vê todas as coisas ruírem, essas coisas acontecerem, e nós vamos culpar o quê? O governo? O governo foi omisso. O governo não deu assistência. Não. A igreja, ela tem parte nisso. A igreja, ela é o sal.
A igreja, ela é a luz. A igreja tem a resposta. A igreja tem a palavra. A igreja tem a solução. A igreja tem um estilo de vida que agrada a Deus. E você não pode dar um paliativo para essas pessoas. Você tem que dar a verdade, você tem que dar o evangelho, você tem que dar a salvação, a santificação, a verdadeira vida. Que vida é essa? É a vida que perde, é a vida que entrega, é a vida que consagra para ganhar a salvação, a paz, o perdão, uma vida em Cristo e por fim a vida eterna. Esse evangelho que nós temos de viver, essa vida que Deus chamou para viver. Por isso você está aqui nessa noite. Você está aqui para render a sua vida completamente àquele que pagou pelos seus pecados, ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que você está aqui nessa noite. Fique de pé nesse momento. Aleluia.